No teatro caótico do conflito em Donbas, uma ação ousada e inesperada transformou completamente o cenário da guerra. 2 soldados russos, com coragem inabalável e precisão estratégica, realizaram uma operação que demonstrou a capacidade de adaptação das forças no campo de batalha. Armados com explosivos de alta potência, eles se infiltraram em uma posição altamente estratégica, onde um edifício de 5 andares servia como centro nervoso para as operações ucranianas. Esse prédio, anteriormente visto como uma fortaleza impenetrável e símbolo da resistência na região, foi rapidamente transformado em ruínas, marcando um ponto de virada na campanha. A operação começou sob intensa vigilância e planejamento meticuloso. Os soldados identificaram pontos estruturais vulneráveis no prédio e colocaram os explosivos em locais que garantiriam o colapso completo da construção. O objetivo era claro: neutralizar a base de operações e desestabilizar as forças ucranianas. Após posicionarem os explosivos com precisão, eles recuaram para um local seguro. O resultado foi uma explosão poderosa que destruiu a estrutura, cobrindo a área com escombros e criando uma onda de caos entre as forças adversárias. Kurobo, uma cidade situada ao sul de Pokrovsk, tem um papel crucial nas dinâmicas de poder em Donbas. A localização estratégica da cidade a torna um ponto-chave para o controle da região de Donetsk. A destruição dessa fortaleza ucraniana não apenas enfraqueceu as linhas de defesa, mas também eliminou uma base de coordenação essencial para as tropas que operavam na área. Essa perda teve um impacto duplo: uma derrota material significativa e uma devastação psicológica nas forças ucranianas, que agora enfrentam maiores desafios para reorganizar suas estratégias. Conforme as tropas russas consolidavam suas posições, o cenário se tornava cada vez mais difícil para os ucranianos. Com suprimentos reduzidos e rotas de apoio constantemente atacadas, as opções para reagir eram limitadas. Relatórios indicam que as tentativas de reforçar a área ou recuperar o controle foram frustradas por ações bem coordenadas das forças russas, que mostraram uma combinação de táticas tradicionais e inovadoras para manter sua vantagem no campo de batalha. A operação em Kurobo destaca a habilidade das forças russas em adaptar suas estratégias às exigências de um conflito em constante mudança. A utilização de explosivos táticos, posicionados com precisão para maximizar o impacto, reflete uma abordagem que busca não apenas ganhos territoriais, mas também a desestabilização do inimigo. Analistas militares apontam que ações como essa têm o potencial de alterar drasticamente a dinâmica do conflito, criando cenários onde o lado mais bem preparado para explorar as fraquezas do oponente leva vantagem. O impacto psicológico dessa operação foi igualmente significativo. Tropas ucranianas, que dependiam daquele bastião como um ponto de resistência e coordenação, agora enfrentam uma crise de moral e organização. Imagens capturadas no local mostram soldados em retirada desordenada, enquanto outros tentam reorganizar suas posições em meio à destruição. A perda de um símbolo tão importante para a resistência local reforça a mensagem de que o conflito em Donbas continua sendo uma batalha tanto de força quanto de resiliência emocional. No contexto mais amplo, a destruição do bastião em Kurobo sublinha as complexidades do conflito na região. Enquanto a Rússia avança com estratégias cuidadosamente planejadas, as forças ucranianas enfrentam o desafio de responder a um inimigo que combina táticas tradicionais com inovações adaptadas às condições do campo de batalha. A capacidade russa de transformar ações localizadas em vitórias estratégicas maiores destaca o nível de preparação e coordenação empregado por suas forças. Por outro lado, Kurobo também se torna um símbolo das dificuldades enfrentadas por Kiev em sustentar sua resistência em áreas tão disputadas. A necessidade de proteger múltiplos pontos estratégicos, somada à constante pressão das ofensivas russas, cria um cenário de desgaste contínuo que desafia tanto as capacidades logísticas quanto o moral das tropas. A destruição desse bastião representa mais do que uma vitória tática para a Rússia. É um lembrete das duras realidades enfrentadas por ambos os lados em um conflito que continua a evoluir. Enquanto os combates prosseguem em Donbas, Kurobo se destaca como um exemplo de como ações cuidadosamente planejadas podem ter repercussões que vão além do imediato.
Para a Rússia, a operação simboliza o sucesso de sua estratégia de neutralizar alvos críticos e enfraquecer as defesas ucranianas. Para a Ucrânia, é um chamado à necessidade urgente de fortalecer suas posições e encontrar formas de resistir a um adversário que constantemente redefine as regras do confronto. O uso de explosivos táticos pelas forças russas nesta operação exemplificou uma evolução notável em suas estratégias de combate. Essa abordagem, planejada nos mínimos detalhes, não apenas buscou maximizar os danos ao inimigo, mas também priorizou a preservação de recursos e a segurança das próprias tropas. Esse tipo de ação demonstra uma capacidade impressionante de adaptação a um campo de batalha em constante transformação, onde a inovação tática muitas vezes define o curso dos acontecimentos. A escolha de explosivos táticos foi estratégica. Posicionados em pontos estruturais críticos, os dispositivos garantiram a destruição total de alvos essenciais, como o bastião em Kurobo. Analistas militares enfatizam que, além de sua eficácia material, essas ações têm um impacto profundo na moral do inimigo, criando um efeito psicológico que pode ser tão devastador quanto as perdas físicas. A capacidade russa de identificar e explorar fragilidades nas defesas ucranianas reafirma sua habilidade em redefinir os rumos do conflito por meio de uma combinação de planejamento meticuloso e execução precisa. Além disso, essa operação reflete uma tendência crescente no uso de tecnologia e inteligência no planejamento militar russo. Informações de vigilância em tempo real, combinadas com análises detalhadas das vulnerabilidades adversárias, permitiram a execução de manobras com uma precisão cirúrgica. A escolha de alvos específicos, como o bastião em Kurobo, não foi aleatória. Localizado em uma posição estratégica para coordenar ataques e sustentar as defesas na região, sua destruição desestabilizou completamente as operações ucranianas naquela área. O impacto psicológico foi tão significativo quanto o material. As tropas ucranianas, que dependiam daquele ponto de resistência como base de coordenação e símbolo de força, entraram em colapso organizacional após o ataque. Relatórios do campo de batalha indicam que algumas unidades recuaram em desordem, incapazes de reagir à perda repentina de uma posição tão crucial. Outras tentaram desesperadamente reorganizar suas linhas, mas a pressão contínua das forças russas, combinada com a destruição das rotas de suprimento, tornou esses esforços infrutíferos. A perda de Kurobo também destacou as crescentes dificuldades enfrentadas por Kiev para manter posições estratégicas em um cenário de conflito tão dinâmico. A constante pressão russa, somada à dependência de recursos externos e às limitações logísticas, criou uma situação em que os ucranianos lutam para sustentar suas defesas. O bastião destruído em Kurobo simboliza não apenas uma derrota estratégica, mas também o crescente desafio de manter a coesão e o moral entre as tropas em uma guerra prolongada. No contexto mais amplo, o evento sublinha a dinâmica complexa do conflito em Donbas. Regiões como Kurobo, ricas em recursos e de grande valor estratégico, continuam sendo palco de intensos confrontos. Enquanto a Rússia reforça suas operações e se beneficia de avanços táticos, aliados ocidentais enfrentam pressão para aumentar o apoio à Ucrânia, em meio a críticas sobre a eficácia das medidas atuais. Esse episódio deixa uma mensagem clara. Em um conflito tão dinâmico, a combinação de coragem individual, estratégia bem elaborada e planejamento preciso pode redefinir os resultados de maneira inesperada. Para a Rússia, Kurobo representa uma vitória tática significativa. Para a Ucrânia, um lembrete doloroso dos desafios de manter a resistência em um cenário de guerra tão intenso.